a delegada Terezinha de Carvalho, foi a primeira a chefiar uma delegacia de defesa da mulher aqui em Campinas, é professora da Academia de Polícia Civil aqui do estado de São Paulo, foi vereadora na cidade. Muito bom dia, delegada Terezinha. Seja muito bem-vinda aqui ao Transamérica Notícias. Bom dia, Flávio. Prazer enorme estar aqui com você, com a Luciana, essa jornalista visionária, inteligente, que eu conheci há muitos anos aqui em Campinas. Então, essa dupla aqui promete, hein? Vocês realmente são surpreendentes. E Campinas precisa disso, né? De gente nova no pedaço, né? Na verdade, a gente não é tão novo assim, né, Luciana? Não, eu acho que essa proposta da Rádio Transamérica é nova em Campinas. Exatamente. Então, eu estou me referindo também à escolha que a rádio fez, né? Como se diz, o discernimento. E mostra que tem inteligência quem está por trás, né? Da diretoria, porque pegaram os melhores. Muito obrigada. Ficamos lisonjeados e até vermelhos. Vermelho não, né? Não, vermelho não. Olha, eu vim de pink aqui, porque vim combinando aqui com a Luciana, porque é a cor da alegria, né? Da esperança. Impressionante mudança no tempo hoje, hein? Ontem à noite já, né? Eu saí à noite ontem para a primeira aula de defesa pessoal para mulheres. Eu cheguei lá no Clube Bonfim, eu estava tremendo de frio. Incrível! Porque a gente fala que vai ficar frio, mas a gente mesmo fala... Não acredita. Vou ficar com frio. Que isso? Que 16 graus? Que isso pra gente? Mas eu gosto do frio, também viu? Gosto. Adoro, eu gosto também. Eu gosto também. Fico mais exposta, durmo melhor. Ainda mais pelo meu tamanhinho aqui. Rapaz, o calor Pequeno para dela. Pequeno para dela que me faz... Seu tamanho é proporcional à sua capacidade. Então... Muito bem! Eu sou muito amiga, fui muito amiga do pai dele, comecei meus primeiros passos na política sendo entrevistada pelo pai dele. Então, para mim é uma referência. E você tem a voz do seu pai também, né? Impressionante. Até DNA eu aqui confundo. Não é? Sim. Meu Deus. E um abraço aí pro Walter. A Lu trabalhou com o Walter Paradela. Trabalhou, Trabalhei. Lu? Nossa, essa aqui esconde, hein? Parece uma menininha. Delegada Terezinha, vamos conversar aqui sobre muitos temas. Eu sei que a senhora está como pré-candidata, mudou de partido, foi para o Republicanos. O ano passado tinha entrado no Progressistas, até para a gente conversar, porque a gente conversou em dezembro do ano passado, sim. né? E a senhora ainda falava que estou num partido político, ainda estou pensando no que vou fazer em 2024, não tem nada certo, não sei se vou sair, estava naquela dúvida. Mas agora já é uma pré-candidata pelo Republicanos. Por que dessa mudança do Progressistas, que a senhora entrou no meio do ano passado, se não me engano, e agora foi para o Partido Republicanos? Olha, essa mudança exige coragem, né? Mas toda vez que você vai para uma disputa política, você tem que olhar todas as circunstâncias. Então, as pessoas que trabalham com você assumem compromissos. Então, te colocam numa situação de viabilidade. Então, você analisa todos os partidos e verifica qual aquele é mais viável. Eu sempre tive uma postura mais de centro-direita, porque eu sou uma pessoa que eu não entro na disputa de interesses pessoais. Eu luto pelo bem-estar das pessoas. Isso me levou à política. Então, até esse momento, o Partido Progressista tinha uma chapa composta que me favorecia. No último minuto do segundo tempo, pela segunda vez na minha carreira política, eles colocaram um número de filiados lá que eu desconhecia, porque a chapa, inclusive, não foi publicitada, né? Então, a gente não sabe com quem você vai disputar. Então, por uma questão de viabilidade e não de princípios do partido, porque o progressista é um partido de centro-direita, o republicano eu vejo como centro-direita, você vê a atuação dos parlamentares do republicano, você vê que eles têm essa postura realmente de buscar o bem-estar social, que essa é a finalidade da política, e então foi só por isso. Em termos de viabilidade política, eu optei por estar no republicano. E outra coisa, viu? Na política,
a gente tem que tomar decisões duras. Então, você tem que tomar uma decisão dessa. No último minuto do segundo tempo, eu ainda vou te dizer, é quase que uma sacanagem. Porque você não tem opção de para onde ir, as conversas em menos de 2 horas antes de fechar, antes de um dia, né, no caso. Então, você fica muito vulnerável. Mas, Paradela, posso falar uma coisa que você vai escrever aí? Eleanor Roosevelt já dizia: mulheres na política têm que ter a pele de um rinoceronte, o dobro do número de dentes e o triplo de energia de qualquer ser humano. E eu tenho. E ela tem. E aí tá, delegada Terezinha, então, pré-candidata aqui à Câmara de Campinas, né? Eu acredito que sim, é como você disse, né? Política é que nem nuvem, né? Já dizia, como é que é o nome de um presidente famoso, aquele que morreu no acidente de helicóptero? Acidente de helicóptero? Não sei se sumiram com ele. Bom, foi o Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães. Ele disse, eu conheci esse homem pessoalmente, de política é que nem nuvem, o jeitão dele, né? Uma hora você olha, tá do jeito, e isso é muito ruim, na verdade, mas faz parte da democracia. Mas quero dizer aqui que eu fui super bem recebida pelo Republicano, que inclusive é o partido do Dário, né, que fomos colegas de Câmara Municipal. Então, agradecer aí o presidente Roberto Campos, que, sabe, me recebeu como eu recebo em qualquer lugar que eu vou em Campinas. Com muito carinho, muito respeito, e isso ninguém me tira, graças a Deus. Tá, então, delegada Terezinha conversando com a gente, Luciane Uri. A delegada Terezinha, ela foi a primeira delegada da Delegacia da Mulher aqui em Campinas, né, que foi inaugurada em 88. Sim. Ela também criou o CEAMO. Sim. E, delegada, eu queria saber, como que a doutora avalia os serviços hoje em comparação com essa criação naquela época, em 88, né, a Delegacia da Mulher, logo depois o CEAMO, e se está atendendo às suas expectativas do que a doutora pensava, né, para apoiar a mulher? Bom, a Delegacia da Mulher, quando ela começou em 88, nós não tínhamos leis específicas para o combate a esse nível de violência. Até porque as pessoas nem sabiam que existia esse número de violência dentro dos lares, porque ficava tudo entre 4 paredes. Então, em 88, quando eu vim para cá para ser a primeira delegada da mulher, eu tinha que me valer de um código penal arcaico, que não nos dava opções como hoje temos na Lei Maria da Penha, só para falar das medidas protetivas. Então, naquela ocasião, para você tirar um homem de casa, qualquer pessoa de casa, o homem tirar a mulher ou a mulher tirar o homem, era necessário uma ação civil, né, de separação de corpos, ou então prender em flagrante delito. Mas prender em flagrante delito por aquele código penal era impossível, porque as penas eram tão insignificantes que não era possível prender em flagrante, e se prendesse você tinha que pagar a fiança imediatamente. Tanto que nós tivemos um caso que ele foi preso por ameaça, foi liberado sob fiança, chegou em casa e matou a mulher, né? Um dos poucos casos assim que eu assisti de feminicídio na minha época. Então, quando eu fui vereadora, e eu fui vereadora justamente porque, como delegada, eu não encontrava como dar andamento. Para onde eu vou mandar essa mulher? A gente chegava na delegacia de manhã, as mulheres estavam com crianças e malas dormindo na garagem da delegacia. Eram postas para fora de casa no meio da noite, com crianças e tudo mais. E a gente não tinha onde colocar, não tinha um abrigo que você pudesse colocar aquela mulher de imediato, porque as vagas nós tínhamos o Saraeme já, que foi uma obra inclusive do Marco Chedi, que ele criou muito antes até da Delegacia da Mulher, mas não tinham vagas. E, aliás, isso até hoje não tem, convenhamos. Mas, então, a gente não tinha uma legislação adequada. Então, a delegada brava entrou em ação. Daí vem a fama da delegada que batia nos homens, que escalpelava os homens, que era durona, e as histórias todas que a gente escuta por aí, muito folclórica até, porque teve um sujeito que eu passei num bar lá durante a campanha, ele falou assim: essa mulher jogou um tamanco na minha cabeça. E eu não usava tamanco, nunca usei tamanco, então não era para ser. Então a diferença, Luciana, é a seguinte: hoje nós temos mecanismos, temos leis, mas não temos infraestrutura. Então hoje nós prometemos à mulher que faz a denúncia uma segurança que o Estado não dá. Esse número altíssimo de feminicídio nunca houve na história do Brasil.
Então, nós precisamos trabalhar a mulher a partir do contexto familiar, porque o homem é parte desta família. E os casais divergem. Nós precisamos saber separar os crimes das contendas diárias do casal, dos desajustes por conta de criação de filho, de falta de dinheiro, de ciúmes, porque estas questões são as causas da violência. E nós não temos condições, não estamos trabalhando adequadamente as causas da violência. Por isso veio o SEAMO. Quando eu criei o SEAMO, foi muito antes da Lei Maria da Penha. Olha que interessante, né? O SEAMO foi criado no ano 2000, foi implantado um ano depois, mas em 2006 veio a Lei Maria da Penha. E o SEAMO já previa um balcão de emprego. Para quem? Para a mulher? Não. Para aquele homem também, que está lá dentro da família, desajustado, fora do contexto familiar. Então, eu vou morrer defendendo a família. Do jeito que nós estamos tratando hoje a violência doméstica, daqui 20 anos nós não teremos mais os pais convivendo com os filhos, porque não existe mais aquela figura do padrinho que segura os momentos difíceis do casamento. Hoje tudo é separação. Você fez um boletim de ocorrência. Se a mulher fizer uma ocorrência sem preparo, sem saber como vai ser o dia dela depois, ela corre o risco de ter que voltar para esse homem, pedir, implorar para ficar com ele, porque muitas vezes ela tem uma independência emocional, além da financeira. Então, hoje nós temos leis, mas ainda não temos mecanismos. Uma mulher, quando vai para uma delegacia de polícia, muitas vezes, mesmo sendo de defesa da mulher, ela sai de lá se sentindo mal atendida. Não é que ela foi mal atendida, é que deram a ela uma expectativa que a delegacia da mulher vai resolver todos os problemas dela. Ela foi para a delegacia, porque é o único órgão de assistência à mulher que está aberto 24 horas, é a delegacia de polícia. Então é fácil todo mundo falar, vai primeiro na delegacia. Na maioria dos casos, eu acho que a delegacia deveria ser a última opção. Então por isso que eu acredito no SEAMO. É que a gente fala, né? Nós temos então, no papel a lei criada tá ela é espetacular. Espetacular. Mas o problema está anterior e é uma questão muito mais complexa, porque vem de uma questão social, econômica, de educação, cultural. Cultural. E aí é muito mais difícil. E se ficar somente utilizando o papel, de nada vai adiantar, né? De nada vai adiantar. E eu acho, Paradela, o seguinte, que todo mundo tem o direito de lutar por uma vida digna. Agora, o casamento é algo muito sério, e se nós, conservadores, queremos realmente resgatar valores, o casamento é um dos valores que nós devemos resgatar na sua essência. Antes de ter um filho, você precisa saber que você vai assumir uma responsabilidade. Então, não é, eu vou casar porque eu quero ter filho. Não, eu posso casar e posso ter filhos. Que condição de vida eu vou dar a esse filho que eu vou gerar? Então, no passado, quando a gente falava que o casamento exigia comer um saco de sal para ficar juntos, os antigos estavam dizendo, você vai encontrar problemas. E a partir do momento que nós tiramos das quatro paredes, o que foi importante? Nós demos visibilidade para essa violência, nós também criamos uma outra situação. Qual é o acolhimento dessa mulher? Uma mulher que meia-noite chama o policial ou a guarda municipal para atender uma ocorrência e tem 3 filhos em casa e o agressor acabou de sair de casa dizendo que vai matá-la. Ele não vai preso. Quem vai cuidar dessas 3 crianças nessa madrugada, numa noite como essa, por exemplo? Cadê o Estatuto da Criança e do Adolescente para denunciar que é uma violência uma criança dormir num banco de delegacia enquanto a mãe está chorando, enquanto uma pessoa está chegando porque o filho foi morto, foi assassinado? O plantão... E aí nós temos a Sala Lilás. É linda, maravilhosa? Mas funciona 24 horas. Tem lá na delegacia uma psicóloga para atender essa criança, uma assistente social. Sabe quem sai correndo comprar 1 litro de leite, uma fralda? O guarda municipal. Essa criança dorme no banco da viatura. Então, eu assim, Terezinha, mas esse não é o discurso politicamente correto. Não. Esse é o discurso da pessoa politicamente correta. Eu tenho um caso de uma amiga minha que ela sofreu agressão física do marido à noite, né? Foi,
Na delegacia, não, a delegacia da mulher não estava aberta, ela foi numa delegacia de plantão. E pediram para ele sair de casa, mas isso aí demorou o quê? Mais ou menos uma semana, né? Que até vir a medida protetiva, ele continuou dentro de casa. Ele saiu de casa, mas ela continuou com medo dentro de casa, porque ele poderia voltar a qualquer momento, mesmo com a medida protetiva. E ela não conseguia sair de casa com os filhos, né? Ir para algum lugar para se esconder desse ex-companheiro. Então, realmente, ficou essa sensação de insegurança. Ela poderia ir para o abrigo, mas o que é o abrigo para a mulher no Brasil? É uma prisão, porque ela não pode sair. Se ela tiver um emprego, ela perde o emprego para ser recolhida num abrigo. Ela vai para um abrigo coletivo, onde tem lá 10 mulheres, famílias totalmente diferentes uma da outra. Você tem uma pessoa com uma opção de religião, a outra com outra opção, valores morais diferenciados. Você quer educar seu filho, mas você tem que ver que a parceira, a colega, a companheira ali do lado vai dar um outro tipo de educação. Então, os abrigos para mulheres precisam ser dependências individuais. Você pode estar junto na hora da refeição, na hora de uma atividade de educação, de saúde, não tem problema. Mas na hora que você vai conversar com seu filho, tem que ser no seio da sua família, no seu espaço. Porque é muito difícil hoje educar um filho, que a interferência dos meios de comunicação já é absurda, né? O que o pai e a mãe falam hoje não é mais lei, como era, né? Então, é importante rever essa questão do abrigo. As mulheres precisam de dependências individuais. Não está todo mundo falando que vai arrumar casa para morador de rua? Horas. Mora na rua quem não quer opção de sair da rua. Porque opção tem. A Prefeitura de Campinas tem programas extraordinários. O Mão Amiga é um programa que, inclusive, dá um salário mínimo para o morador de rua sair dessa condição. Então, por que a gente não pensa também nas outras vulnerabilidades, né? Eu vou ser sincero, eu sei que isso não é assunto da entrevista, mas nesse pequeno trecho que eu andei aqui, por 2 vezes eu desviei de calçada, porque realmente não sei quem é aquela pessoa que pode me abordar ali. Doutora delegada Terezinha, ainda sobre o feminicídio, como a senhora disse, né? Estamos tendo aí uma epidemia de números, apesar de falarmos, apesar da punição, da prisão na sequência, mas os números continuam a crescer. Já tivemos 7 ou 8 na região, somente no fim de semana. Ano. Foram 2 no último fim de semana. A gente não passa também por um momento em que a gente cita, acontece, mas com todo o descontrole de segurança pública, nós, aqui o cidadão, já começa a meio que banalizar. Não que a gente não sinta, mas no interior a gente já fala, não, a segurança pública está descontrolada, o Brasil é violento mesmo. Como a gente começou também a aceitar assalto, roubo de carro, latrocínio, quando a gente pega 15 anos, latrocínio que a gente tinha aqui em Campinas, muitos, e depois de um tempo, aquilo já parou de chocar. A gente não começa a passar por isso. Você tem toda a razão. Vamos analisar sobre um aspecto. Até um tempo atrás, em 2015, quando foi aprovada a lei do feminicídio, a maioria dos feminicídios que chegavam, né, todos chegam, né? Feminicídio não é um crime que você esconde. Então dizer que antes não tinha, só porque agora a mídia divulga, não é uma verdade. Antes não existia esse número de homens matando as mães das suas mulheres. Então, primeira coisa, desmonte da família. Não há mais respeito à mãe dos filhos dele. Não há sequer respeito aos filhos, porque nesses feminicídios, os filhos também são mortos. Então, veja bem, antigamente, você via um crime de feminicídio, era sempre um feminicídio seguido de um suicídio. Era um drama tão grande, tirar a vida daquela mulher, que o homem se matava em seguida. Hoje ele senta na calçada e chama a polícia e se entrega. Ou seja, a lei, por si só, não está prevenindo o feminicídio. E, aliás, recentemente foi aprovada uma lei que vai, não sei se está em debate, acho que passou na CCJ, vai para 40 anos. Pode pôr pena de morte. Pode falar, o cara vai morrer, vai ter o corpo esquartejado, exposto em praça pública, ele vai matar. Porque ele desafia as leis, ele desafia o Estado de Direito, porque realmente a violência neste país está banalizada. É triste ver essa situação.
Delegada, quando a Tá doutora parecendo chegou... um paredão aqui, hein? Quando a doutora chegou aqui... Vamos, convenhamos, né? Tô vendo o que vem pela frente, daí. Vamos lá, Luciana. Quando a doutora chegou aqui, a doutora disse que participou ontem de uma aula de defesa pessoal. Para mulheres. Para mulheres. Isso é importante, inclusive porque hoje as mulheres, o feminicídio acontece, mas os homens agredindo as mulheres sem ser com arma de fogo, é isso? Sem ser com arma? Não, nós temos o maior número de feminicídios hoje ainda é com arma branca. Mas nós temos um grande número com armas de fogo, que inclusive aumentou por conta da população ter mais acesso às armas. Então é muito comum, em casos de feminicídio, você vê que tinha sempre alguém que já tinha uma arma. Então ficou muito mais fácil obter uma arma, né? Inclusive legalmente. E o que acontece é que de 6 a 12% dos homicídios de mulheres, das mortes de mulheres em geral, porque não existe ainda uma pesquisa só de feminicídio, eles são praticados por enforcamento, sufocamento, esganadura. São meios mecânicos que não usam armas, as armas são as mãos. E eu sempre tive, viu, Luciana, uma resistência quando eu era delegada, um grupo me trouxe um projeto como este, isso, vamos lá, há 35 anos, quando eu era delegada da mulher. E eu falei assim, não, porque se a mulher achar que ela vai conseguir, com algumas aulas, desarmar um sujeito com arma branca, né, com arma de fogo nunca, é quase que impossível. Mas com arma branca, que exige a proximidade, né, é quase que uma luta mais pessoal, eu falei, ela vai morrer, então eu não posso fazer um curso desse. Mas acontece que, com a chegada do feminicídio, das pesquisas, dessa visibilidade que foi dada a esse crime, a gente tem essa estatística. Então, se 10% das mulheres conseguirem se safar, e é possível, e é muito simples, né? Eu mesma fiquei surpresa de ver como as mulheres de todas as idades, viu? Nós tínhamos mulheres lá com quase 70 anos fazendo aula, tínhamos garotas de 15, 16 anos, que acompanhada da mãe pode ir, e você vê como é possível sim, com simples técnicas. Você não tem ideia da força do seu dedo embaixo aqui do nariz de um homem. Então o curso é maravilhoso, está aí aberto, quem quiser pode comparecer no Clube Bonfim, uma parceria com o professor Ricardo Goldcorn e mais 2 professores lá do Clube Bonfim de Karatê, então é muito bom, estão todas convidadas, porque os homens não são mortos pelas mulheres, né? Então, e eu pequenininha assim, eu consigo? Claro, imagina. Então tá bom. Olha, se você olhar aí na minha rede, você vai ver que tinha uma mulher que fazia os exercícios com a filhinha dela de 7, 8 anos. Olha que legal. Foi ensinando a garota, foi muito legal mesmo. Delegada Terezinha, diante dessa situação que a gente já falou aqui, questão cultural, socioeconômica, de educação, de legislação, de banalização, que a senhora citou aí, da própria violência e também de uma degradação de áreas como a saúde e a família. Como conseguir mudar essa situação? Porque o que a gente vê, na verdade, é uma descida, uma decrescente para essa área. A sociedade, ela é mutante, nós sabemos disso. Se nós pegarmos lá um código antes de 1900, até o de 1940 falava em mulher honesta, né? A tipificação dos crimes sexuais eram de proteção à honra do homem, né? Quando uma mulher era violentada, se buscava proteger o marido dessa mulher. Na verdade, então, era um crime até de ação privada, que a família decidia se era crime ou não. Então, a sociedade foi mudando, foi evoluindo, e hoje, graças a Deus, com a exclusão de um ou outro juiz aí com a cabeça oca, né, até 14 anos, qualquer ato sexual, qualquer ato libidinoso é considerado estupro. O Brasil teve um retrocesso recentemente, nesse caso de Minas, que uma menina de 12 anos, grávida de um rapaz de 20, o juiz decidiu que aquilo é um núcleo familiar. Então, talvez a questão da violência envolva outros fatores, justamente de quem aplica as leis, né? A justiça tem que ser muito dura com os criminosos. Nesse caso, inocentar um homem está dizendo assim:
Um rapaz de 20 anos começa a assediar sua filha de 12, 13 anos e fala assim para ela, ó, vamos fazer o seguinte, a gente faz um filho, porque aí a gente constitui o núcleo familiar, eu não vou para cadeia e aí a gente vai morar junto. Então ficou muito fácil. Né? Eu me insurgi demais contra essa decisão, mas você tem razão. Eu te dei como exemplo que o comportamento, ele é da sociedade como um todo. Então nós só vamos, de fato, combater a violência quando lá nas escolas, por exemplo, a violência doméstica, quando lá na escola a gente não tem medo de falar o que é machismo. Eu faço palestra para crianças, adolescentes e adultos. Você pega aquelas frases machistas de caminhão, põe lá no telão, a molecada morre de dar risada. E aí você troca o nome, onde está escrito mulher, você pergunta o nome da irmãzinha dele e põe lá no telão. O cara paralisa. Já ficou trajado, né? Então, nós tivemos agora recentemente, aqui no Brasil, não me lembro onde, um garoto de 16 anos que matou a namorada também de 16, grávida de um outro rapaz. Olha o descontrole da gravidez na adolescência. No momento em que nós temos todos os meios de prevenção, né? As meninas ficam grávidas ainda com 12 a 16 anos. Ele matou essa menina. Por que ele matou essa menina? Porque ele passou a morar junto com ela, a família, o casalzinho, vamos ajudar, né? Tem um monte de casal que começou assim nessa idade e tá junto até hoje, sem problema, né? A família amparou, foram morar juntos. Ele resolveu que ele queria dar um rolê de moto com os amigos. Ela falou para ele, não, mas você não vai, a gente está casado. A gente mora aqui, ele pegou uma arma e deu um tiro nessa menina. Por que ele matou essa mulher? Porque ela é mulher. Porque era uma mulher dizendo a um garoto de uma geração recente que já deveria estar preparado para o fato da mulher, sim, decidir também. E ele mata porque era uma mulher falando para ele que ele não podia sair com os amigos. Se fosse um amigo, não, cara, vamos ficar aqui, ó, a gente joga, estoura uma pipoquinha, vamos jogar um jogo aí, tal. Talvez ele não matasse. Mas ele matou porque no DNA dele tem um componente chamado o homem da última palavra. E é isso que leva as mulheres a serem assassinadas, na grande maioria dos casos, quando elas deixam efetivamente o casamento. Essa é uma situação muito difícil. E assim, o triste é como conseguir, e eu não vejo isso num horizonte tão próximo, não sei se a minha geração ou a própria geração dos meus filhos consiga mudar isso nessa sociedade, porque o que a gente vê nessa sociedade como um todo, a gente está falando aqui, tem pessoas que nós conhecemos, que têm esse vislumbre, essa ideia, mas como um todo, num país aí continental, eu vejo na verdade mais esse lado aí, no DNA, de estar dentro, quem dá a última palavra é o homem, do que essa mudança, de tentar mudar essa genética. Por isso está na educação, né? É. Por isso está na educação. Você sabe que eu quando criei o SEAMO, a lei é minha, então eu conheço o SEAMO. O SEAMO, na verdade, ele tem mais de 20 anos, né? E agora, finalmente, o prefeito Dário vai instalar o SEAMO numa casa adequada, com uma estrutura muito melhor, com outros órgãos junto ali, trabalhando. O ideal seria que Campinas tivesse a Casa da Mulher Brasileira, porque é como se fosse uma mini-cidade da mulher, onde tem o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria, a creche, o abrigo, a Delegacia de Polícia. Então fica tudo ali num núcleo de proteção muito maior. Mas no Brasil, essa política, por enquanto, está no papel e, por enquanto, ela é mais de fachada do que prática. Vamos lá. Delegacias da Mulher. Agora, em 2025, a primeira Delegacia da Mulher no mundo, que começou no Brasil, e que, aliás, só ficou por aqui, né? As delegacias da mulher não expandiram para nenhum país, nem de primeiro mundo, nem de terceiro mundo. Talvez no Paraguai tinha uma, não sei se funciona, no Uruguai, mas não, foi uma coisa que fora do Brasil não pegou. Nós tínhamos, há 40 anos atrás, pouco menos do que 100 delegacias da mulher, porque foi um boom. Todo mundo abria a delegacia da mulher. O prefeito dava casa, o telefone, os funcionários administrativos, a polícia entrava com a delegada, eu vim para cá nessa condição, o Jacob Ittar, deu toda a estrutura da primeira delegacia da mulher aqui, e vim eu, a escrivã investigadora e assistente social.
E hoje, se você for ver, nós não temos nem 10% dos municípios brasileiros com delegacias da mulher. Existem estados que só tem na capital. Então, o governador Tarcísio teve uma sacada legal, vai criar em todas as delegacias os núcleos de atendimento à mulher. É o ideal? Não é. Porque começou assim e não deu certo. Mas, na atualidade, com uma equipe multidisciplinar trabalhando junto, tem tudo para dar certo, né? Então, aposto nessa medida, porque eu sei o quanto é difícil você ter policial para criar delegacias da mulher. Então, é o primeiro mecanismo de proteção à mulher que não avançou. Se eu falar com você sobre as varas de violência doméstica e familiar, Campinas tem uma. É um absurdo. São toneladas de processos. E aí a gente inaugurou, acha que está tudo bem? Não, temos que lutar por mais varas. Aliás, um fórum diferenciado, porque o número de ocorrências de violência contra a mulher ultrapassam ocorrências, inclusive, de crimes contra o patrimônio. Vamos lá, e contra a vida, né? Então, eu acredito assim, sabe o que eu acho? Quando a gente criou o CEAMO, eu falei, tem que ter uma equipe multidisciplinar. Nós temos que... E outra coisa, do CEAMO... A mulher podia retirar a denúncia, porque quando a Lei Maria da Penha surgiu, os crimes eram, dependia da vontade da vítima. E eu achava isso uma coisa importante. A mulher ter a possibilidade de processar ou não aquele homem, nos casos leves que a lei permite, não estou falando dos casos de risco em que a pessoa já corre efetivamente o risco de vida. Naquela época tinha 6 meses para o sujeito entrar no eixo. Eu, como delegada, intimava o cara, sabe para quê? Fazia reunião de alcoólicos anônimos na delegacia. Eu até fui processada. O Ministério Público disse que era arbitrariedade, eu não podia obrigar um homem. Mas eles se curavam. As famílias se regeneravam, as mulheres voltavam para tirar a ocorrência. E até hoje eu encontro mulheres na rua. Ah, meu marido mudou, viu? Depois que a gente foi lá na delegacia e tudo mais. Falei, nossa, mas você continuou com ele? Continuei. Quanto tempo faz? 20 anos. E você vê que a família seguiu feliz, porque alguém interviu enquanto ainda era possível salvar uma família. E eu acredito nisso. Acredito que hoje o papel das igrejas é muito importante. Não só pela questão da fé, mas pela credibilidade que os líderes religiosos têm. Então, se as igrejas continuarem esse trabalho, nada de colocar a mulher como submissa, ridículo dizer que existe submissão, digamos assim, que a mulher submissa é a correta. Não, o que é ser submisso? Se o homem me tratar bem, me amar, como meu marido me ama, me trata bem, eu vou ser submissa a ele, não porque ele vai mandar em mim. Então a gente precisa tirar esse negócio de que submissão é mandar na. Tá. Submissão é no casamento saber lamber o sal na hora certa, no momento certo e tocar a relação para diante. Acredito na intervenção antes da polícia. Delegada Terezinha, queria agradecer a participação da senhora aqui no Transamérica Notícias, a conversa aqui. Poderia até se estender, né? Nossa, temos vários assuntos. Temos vários assuntos. O problema é o tempo. Mas eu fico muito feliz, acho muito importante, agradeço a você. É importante que a gente trate com seriedade a questão da violência. Nós tivemos nessa semana, depois você pode dar um Google, você vai achar, uma psicóloga especialista mesmo em audiências, né, judiciais. Ela afirma que 80% das denúncias eram falsas. Então, a alienação parental é algo muito grave. Esse país tem que punir a alienação parental, seja praticada pelo homem ou pela mulher, tem que ser crime de cadeia, porque você não desconstrói a cabeça de uma criança. Olha o drama que passa o filho da Ana Hickman nessa contenda dos pais, né? Então, gente, separação é possível, sim. É o ideal? Não. Mas a pessoa tem que viver num lar violento? Também não. Mas administre, saia de uma relação mantendo o pai sendo aquele pai querido e a mãe sendo aquela mãe querida e dedicada que nós sabemos que a maioria das mães são. Muito obrigado, delegada Terezinha. Um ótimo final de semana para você. Muito obrigada pelo convite e parabéns. Vou estar seguindo vocês, continuo seguindo inclusive seu podcast. Muito obrigado. Obrigada, delegada. São 7h56.